Bom dia, caro aluno do Face, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e qualquer outro meio que você esteja prestigiando aí o meu trabalho. Um bom dia a todos, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Olha só, pessoal, ontem eu falei sobre as sociedades secretas. Tem um vídeo aí que foi editado ontem por volta das 18 horas. Sobre duas sociedades secretas importantíssimas do começo do século XX, Thule e Mão Negra. A Mão Negra, ligado ao pan-eslavismo, nasceu na Sérvia. A unificação ou morte, né? A unificação ou morte. A Sérvia queria a unificação, ou melhor, o Mão Negra, que era um movimento era uma sociedade secreta da Sérvia, queria a unificação com a Rússia, formando o pan-eslavismo, o que aí teve como uma das consequências a Primeira Guerra, né? Foi um ativista do Mão Negra, Gravilo Príncipe, quem assassinou o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinando, que foi o estopim aí da Primeira Guerra. E a gente sabe que foi apenas um estopim, era o motivo que faltava, a gota d'água. E a Thule, ligada ao pan-germanismo, ao nazismo, espaço vital, superioridade ariana, né? Alemanha, Segunda Guerra, períodos, fases da consolidação dos estados totalitários nazi-fascismo. Ok, foram duas sociedades secretas aí, importantíssimas, do começo do século XX. Uma Sérvia, pan-eslavismo, outra alemã, pan-germanismo. Ok, uma das sociedades secretas mais famosas e terríveis que existiram, né? Conforme eu falei ontem na nossa videoaula aí sobre as sociedades secretas, existiram várias. Rosa Cruz, que ainda existe, Círculo Dourado, né? Thule, Mão Negra, Maçonaria, Illuminatis, e por aí vai, né? Tem uma em específico que aterrorizou o final do século XIX e o início do século XX. Chama-se Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, né? O Lambão foi falar, falou Cuscus Klan. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. KKK. Século XIX. Estados Unidos da América. O que era a tal da KKK? Você conhece as origens, caro aluno? Sempre que você conceber uma ideia, acreditar numa ideia, numa ideologia, busque as suas origens. Busque as suas origens. O fundamento, onde, quando, como, por que ela nasceu, a favor de quem e contra quem. Famosa hermenêutica, né? A interpretação, a exegese. Então vamos lá, pessoal. Sítio de Atibaia. Atibaia já teve um nazista foragido, Gustav Wagner, a besta de Sobibor, a fera de Sobibor, né? Responsável pela execução de 200 mil judeus, já veio se refugiar aqui em Atibaia, né? Atibaia não é só famoso pelo morango, pelas flores, pelo nazista, ou pelo sítio lá do Lambão, né? Sítio de Atibaia, o Queiroz, que veio se esconder aqui, um laranja do clã da família Bolsonaro, mas também pelo nazista de Atibaia. Olha só, pessoal, KKK. Origens, conceitos, identificação, identificar, relacionar e analisar. O tripé aí que forma a nossa hermenêutica. Então vamos lá, vamos analisar. Identificar. KKK. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. 1865, Tennessee, estado do Tennessee. Você tem a seguinte situação. Esse termo KKK, ele é uma abreviação de Kyklos. Kyklos é uma palavra de origem grega que significa círculo. Muitas sociedades secretas têm aí na geometria, no triângulo, no quadrado, no esquadro, no compasso, no G, nos grandes arquitetos, aí os seus slogans, os seus logotipos, as suas insígnias. A KKK, ela é a abreviação de Kyklos, seria
círculo, né? Clã, ele vem de meio, grupo, o grupo do círculo, o grupo do círculo. Essa seria mais ou menos a raiz etimológica da KKK, da Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, a Ku Klux Klan, né? 1865, Tennessee. Então tem data, tem tempo e espaço. 1865, Tennessee. Etimologia, Kiklos, KKK vem do Kiklos, círculo. O círculo e o clã, o grupo. Ku Klux Klan. Olha só, pessoal. 1865, você tem o fim da Guerra da Secessão. A KKK tem a ver com a Guerra de Secessão, com o movimento de secessão, 1861, 1865, quando o Norte abole a escravidão. O Sul não aceita o fim da escravidão. O Sul queria a continuidade do trabalho escravo. O Norte queria o trabalho livre. 1861, 1865. O Sul perde. O Sul perde a briga, perde a guerra. O que vai acontecer? Os confederados queriam criar outro país dentro dos Estados Unidos. Queriam a continuação do trabalho escravo no Sul. O que aconteceu? Olha só, curioso, hein, pessoal? Alguns ricos do Norte começaram a contratar negros escravos do Sul para matar proprietários de terras brancos no Sul. A origem da KKK é controversa. Por quê? Você tem a escravidão, o racismo, óbvio, e você tem o Sul querendo criar os estados confederados, que queriam manter o processo escravocrata. Os brancos do Norte começaram a contratar negros do Sul para matar donos de escravos brancos do Sul. Esses donos de escravos brancos do Sul dos Estados Unidos, os chamados confederados, né? Ali a marcha para o oeste, né? A expansão, né? Toda aquela questão, né? Da predestinação. A KKK tem fortes vínculos calvinistas, A história norte-americana, ela tem fortes vínculos calvinistas. O que vai se suceder então? O que se sucedeu então? Esses donos... Ô Lazinho, tudo bem? Fazendo uma live aqui, o Mário tá ali, viu? Esses donos de escravos aí, os confederados, criaram a tal da KKK, calvinistas, supremacistas brancos, racistas, que perseguiam negros, judeus, católicos, testemunhas de Jeová e outros segmentos, né? KKK aterrorizou 1865, Tennessee, confederados, guerra de secessão, Norte trabalho livre, Sul trabalho escravo. O Norte queria o fim do trabalho escravo, por isso os confederados do Sul formaram a KKK, né, junto com a teoria da predestinação, né, do supremacismo branco, querendo ainda a volta da escravidão, né? Alguns grandes proprietários do Norte começaram a contratar negros do Sul para matar escravistas do Sul, fazendeiros. Esses fazendeiros se uniram e começaram a perseguir negros e católicos e judeus. Eles eram calvinistas, de base calvinistas e racistas. Formou a Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, Kiklos, a palavra vem de Kiklos, o círculo, que aterrorizou, aí, perseguiu, torturou e matou cerca de 4 milhões de pessoas durante toda a sua existência. Ela foi suprimida durante um tempo e voltou no começo do século XX, ainda mais forte, em algumas regiões ali do sul dos Estados Unidos. Importante entender, pessoal, que a Ku Klux Klan está intimamente ligado à Guerra de Secessão, quando o Norte queria a abolição do trabalho escravo e o Sul queria a continuação, de onde eles formaram os confederados, né, que queriam a continuidade do trabalho escravo. Fortemente amparados pela religião calvinista. Não estou dizendo que os calvinistas são racistas, mas os adeptos do calvinismo daquela época, né, que fizeram a riqueza norte-americana, a ética protestante, espírito do capitalismo, Max Weber, vai apregoar, obviamente, a predestinação da nação americana
que enriqueceria, né, conquistaria o Oeste, estaria predestinada por Deus aí ao domínio, ao capitalismo, à acumulação de riquezas. Teve forte amparo religioso, forte amparo aí de uma denominação. Os puritanos também, né, os anglicanos e tal. Essa é a história, pessoal, controversa kkk. Ku Klux Klan. O círculo do grupo, o círculo do clã, né? Clã, o que é clã? Clã. Clã é o grupo, é uma fatia, é um segmento, famílias, um agregado de famílias, né? O clã, o círculo do clã, separatista, sempre a ideia, né, aí de uma suposta segregação que o luteranismo, aí a reforma protestante sempre apregoou, e das suas ramificações é o calvinismo, né? Então a Ku Klux Klan está dentro desse contexto. Então nós identificamos o que é a KKK, né? Movimento racista, segregacionista. Situamos o contexto, espaço e tempo, Estados Unidos da América, 1865, Guerra de Secessão, os confederados, né? Aí o contexto, o surgimento histórico, e analisamos, né? Ela é um movimento segregacionista, racista, que perseguiu católicos, judeus e negros. Beleza, pessoal? Vale a pena estudar as sociedades secretas. Olha, tem várias. Maçonaria, né? O Mão Negra usava o slogan unificação ou morte. Aqui a maçonaria usou independência ou morte. Valeu, pessoal. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu.